depois, pessoal, que a igreja, né, ou os fiéis serem arrebatados, né, conforme a gente lê em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 até o versículo 18. Após esse arrebatamento, pessoal, que Paulo vai falar lá no versículo 17 do capítulo 4, né? E seremos todos nós arrebatados ao encontro de Jesus Cristo nas nuvens, né? Então, após este arrebatamento, pessoal, até as nuvens, o que vai acontecer com a igreja? Ela permanecerá lá nas nuvens, né? Como o texto diz, né? Que seremos arrebatados nas nuvens ou até as nuvens, né? Conforme a tradução, né? Ela vai permanecer nas nuvens ou ela irá com Jesus para os céus, ou como afirmam outros, né? Descerá com Jesus das nuvens, diretamente aqui, de onde eles partiram, né? Ou seja, aqui da terra, né? Para reinar com Jesus por 1000 anos, ou como outros dizem, né? Para sempre. É sobre isso, pessoal, que a gente vai discutir aqui. A primeira opção que eu disse, né? Ou seja, né? Que Jesus, quando vier, né? Ele vai vir e quando ele estiver, né? Digamos, né? Na altura das nuvens, né? Haverá o arrebatamento, mas antes deste arrebatamento haverá a ressurreição dos santos, né? E estes se juntarão aos salvos vivos e serão tomados, raptados até as nuvens para encontrar-se com Jesus. Então os pré-tribulacionistas, pessoal, eles dizem que depois daí a igreja voltará com Jesus, ou irá com Jesus, né, para os céus, para lá ficar durante 7 anos enquanto a ira de Deus seja derramada sobre os ímpios aqui na terra, né? Como está escrito em Apocalipse 3, versículo 10. Os pós-tribulacionistas, por suas vezes, eles dizem o contrário, né? Eles dizem que após o arrebatamento, pessoal, Jesus descerá juntamente com os arrebatados, ou seja, com a igreja, para reinar durante 1000 anos aqui na terra, né? Mas o que eu penso, pessoal? Qual dessas duas visões, né, está realmente ali no texto? Qual dessas duas interpretações, pessoal, é fiel ao texto, né? Não podemos jamais dizer que as duas, pessoal, estarão ali. A questão é, se uma não tá, a outra tá? Essa é uma pergunta, né? Porque será que será que existe somente as duas? Não existe uma terceira interpretação, pessoal? Pois é, pasmem, mas eu vou tentar aqui, pessoal, mostrar, né, que a gente não precisa ficar nesse impasse, né? Será se eu sou pré-tribulacionista ou eu sou pós-tribulacionista? Porque os defensores, pessoal, do pós-tribulacionismo, né, eles, a tese central deles, pessoal, não é tanto defender essa questão que se a igreja passará ou não pela grande tribulação, porque, afinal de contas, pessoal, quem é que quer passar realmente
por esta grande tribulação? Você quer? Eu diria para você o seguinte, eu pelo menos não quero. Mas não é pelo fato de eu não querer, pessoal, estar presente nesse período, que eu vou ter que inventar uma interpretação aleatória, né? Alheia ao texto, simplesmente porque eu não concordo, porque eu não quero passar pela grande tribulação. Mas a questão é, como eu disse, né? Os que defendem, pessoal, que a igreja vai passar pela grande tribulação, o pensamento central deles, pessoal, não seria exatamente este, mas o que eles querem de fato defender, pessoal, é justamente o reino milenial de Jesus aqui na Terra. É isso, pessoal, que eles de fato querem. Mas a questão é, Paulo, por acaso, pessoal, mencionou esse reino intermediário, temporário, que o Apocalipse vai dizer, vai falar que será 1000 anos, né? Paulo estaria ali, por acaso, pessoal, fazendo ali dando uma prévia, vamos dizer assim, desse período, porque é isso que os pós-tribulacionistas defendem, né? Se aferram a uma visão, pessoal, e tentam colocar essa visão no texto, né? Eles acusam os pré-tribulacionistas de desonestos, né, intelectuais. Por quê? Porque, segundo eles, né, os pré-tribulacionistas não... a visão pré-tribulacionista não está no texto, mas eles colocam no texto essa visão, dando a impressão de que Paulo estaria ali defendendo o pré-tribulacionismo. Mas a pergunta que eu faço é, será se os pós-tribulacionistas, pessoal, estão corretos? Independentemente, pessoal, se a igreja passará ou não por esta grande tribulação, e eu não vou aqui entrar nessa questão, não é esse o motivo do nosso vídeo agora, pessoal. O que Paulo de fato queria dizer ali? Será se Paulo estava ali falando a respeito da grande tribulação? Na verdade, pessoal, para ser bem sincero mesmo, o tema ali não era nem a grande tribulação, para começar. Então, quando se enfatiza, pessoal, que a igreja não passará pela grande tribulação e usa essa passagem, ou que a igreja passará pela grande tribulação e usa também essa passagem, eu acho que ambos os intérpretes, ambas as interpretações estão desviando a atenção nossa para as suas teses, né? Então, os pós-tribulacionistas, pessoal, eu quero aqui falar para vocês aqui, que acham que se o pré-tribulacionismo não estar ali implicado no texto, então tem que estar. Eu quero dizer para vocês, pessoal, que se você pensou isso, você pensou porque você não teve ainda a oportunidade e a chance de ver que você não precisa optar por uma interpretação ou pela outra, né? E eu vou tentar aqui, pessoal, ser breve aqui a respeito disto. Não, apesar, pessoal, como é que os pós-tribulacionistas chegaram à conclusão de que o arrebatamento da igreja visa, né, somente recepcionar Jesus lá nas nuvens e descer com Jesus Cristo para reinar por 1000 anos aqui na Terra. Por quê? Por causa de uma palavrinha, né, que está lá no texto lá, a palavra encontro.
encontrar, e nós iremos ao seu encontro. Então, os pós-tribulacionistas, pessoal, eles dizem que essa palavra encontro que Paulo usa na passagem remete a uma imagem, vamos dizer assim, de um dignatário, pessoal, que estaria indo, né, para uma determinada cidade, e antes dele entrar na cidade, né, adentrar propriamente dito na cidade, cidadãos daquela cidade iam ao seu encontro fora dos muros da cidade para recebê-lo, né, numa espécie de cortejo. E dali então, pessoal, eles voltavam com aquele dignatário, né, fosse até mesmo um imperador, para aquela cidade. Então, é por causa, pessoal, desta, vamos dizer, né, dessa cultura que era de fato, pessoal, presente no Império, né? Aliás, é exatamente no Império Romano, né? Nas cidades dominada pelo Império Romano, né? Então havia de fato essa cultura. Então eles depreendem de que era exatamente isso que ele estaria falando para os Tessalonicenses, né? Como eu disse, né? Eu já admiti aqui para vocês que de fato, pessoal, era assim mesmo, viu? Quando um dignatário ele ia para uma cidade, então era selecionado daquela cidade cidadãos, né, para receber aquele dignatário fora da cidade. Então eles, os cidadãos no caso, iam ao encontro daquele dignatário no caminho que aquele dignatário vinha. E antes deles entrarem, antes dele entrar na cidade, aquele dignatário era recebido por aqueles cidadãos previamente escolhidos para recebê-los lá fora. Então eles dizem que exatamente esta imagem de uma cultura, pessoal, que Paulo tinha em mente ali, e que também os tessalonicenses, né, os fiéis, os crentes de Tessalonicenses conheciam muito bem. Então foi fácil deles assimilarem e entenderem também o que Paulo queria quando ele usou aquela palavra. E nós iremos ao seu encontro nas nuvens. Então veja bem, veja se não tem lógica, pessoal, fazendo esse paralelo, né, com esse costume, né, daquelas cidades, da cultura daqueles povos ali, dominados pelo Império Romano. Tem uma certa lógica, mas será, pessoal, será que realmente, quando Paulo usa a palavra, o termo encontrar com Jesus nos ares, será que de fato Paulo, ele queria que os seus leitores originais, não esses leitores dos defensores dessa teoria, né? Porque quem lê, pessoal, quem ouve, né? E quem lê essa tese fica convencido logo, né? Porque de fato tem uma certa lógica aí, mas a gente tem que ser criterioso, pessoal, sobre tudo que a gente ouve, porque eu sei que você está sendo criterioso quando está me ouvindo. Eu sei que você está julgando cada palavrinha, cada terminologia, cada partícula do que eu estou a falar. Você está aí do outro lado, né? Fazendo o seu juízo de valor, pesando o que eu estou dizendo, não é isso? Pois é. Então, use também desse critério. Quando você lê qualquer coisa, quando você ouvir qualquer coisa, quando você ver qualquer coisa, tente
interpretar, tente entender, tente fazer uma interpretação independente. Principalmente, pessoal, quando alguém está falando de algo que não é dele. Você entende? Então tem uma lógica, né? Mas a pergunta que eu faço é: eu estou aqui, pessoal, fazendo exatamente isso que eu quero que você também faça. Se pergunte se Paulo, ele de fato, ele queria que os seus leitores originais tivessem essa percepção que os pró-tribulacionistas, né, têm a respeito do que Paulo falou a respeito do nosso encontro com Jesus nos ares. Se ele queria de fato, pessoal, que os tessalonicenses entendessem assim. A pergunta que eu faço é, pessoal, veja bem, ó, nós temos que ter um costume de duvidar das coisas. Então, assim como eu sei que você está dizendo, será que o Cláudio está correto? Pois é, duvide também de George Eldon Ladd, duvide de qualquer intérprete, não engula nada, porque senão você só vai ser mais aí um andando ao léu com uma folha, tá entendendo? Que caiu da árvore, né? Que o vento joga de um lado para o outro. Então, duvide, questione, como eu questiono, né? Como eu questionei. Pessoal, para a gente entender 1 Tessalonicenses 4, 13 ao versículo 18, a gente tem que ler o texto. É lendo o texto, pessoal, que a gente vai entender, de fato, o que o autor quis que seus leitores entendessem. Não é, pessoal, resgatando uma cultura local da época que vai determinar, pessoal, o entendimento da passagem, mas é o texto. E o que é que o texto diz, pessoal? Qual era a discussão? Qual era a discussão que estava à baila na passagem? Era a respeito do arrebatamento, era a respeito de aonde Jesus vai reinar, se é na terra, se é no céu. Era isto, pessoal, que a carta diz, o texto diz que os tessalonicenses estavam preocupados, era em saber a respeito de para onde nós iremos depois de ser arrebatados. Lá das nuvens, vamos para o céu ou voltaremos com Cristo para a terra, para reinar com ele mil anos? É isso, pessoal, que a passagem tenta responder. Não. Segundo o versículo 13, pessoal, começa no versículo 13, diz assim, ó, eu vou ler aqui para vocês, pessoal, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção aqui, ó. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então você veja, meus irmãos, meus amigos, que eu também posso chamar de irmãos, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra irmãos, porque soa assim um certo sectarismo, né? Não que a palavra irmãos, o termo irmãos em si, tenha remeta a um certo sectarismo, né? Mas, infelizmente, pessoal, a palavra irmãos, ela tem soado, tem como um certo sectarismo. Então eu chamo amigos, né? Amigos, meus amigos. Então, mas se eu usar a palavra aqui, irmãos, pode ter certeza que aqui eu não estou aqui me dirigindo a você da Assembleia, a você da Batista, a você irmão católico, a você espírita. Não. Eu uso uma palavra no sentido universal. A quem possa interessar.
Se você se interessa pelo tema, então você é irmão. E eu não vejo nisso aí nenhuma espécie de sectarismo. Porque quando se debate, pessoal, geralmente o debatedor sempre mira um público, né? Ah, eu quero falar para os assembleanos. Ah, eu quero falar para os batistas. Ah, eu quero falar para os calvinistas. Ah, eu quero falar para os arminianos. Não, aqui não. Aqui não tem vaga para esse tipo de sectarismo. Não, não tem mesmo. Então eu prefiro irmãos. Amigo, aliás. Porque amigo é qualquer um. Amigo, pessoal, é qualquer um. Voltando aqui para o tema aqui. Então você veja, pessoal, que a preocupação da carta não é responder, né? Aliás, eles nem passavam pela cabeça deles, pessoal. Essa aqui é a verdade. Não dá pra gente, pessoal, saber se houve entre os tessalonicenses, né, alguém que levantou o debate. Rapaz, tudo é onde a gente vai morar mesmo. É no céu ou é na terra? Alguns dizem que é na terra. Não tem esse debate, pessoal. Esse é um debate dos teólogos pré-milenistas. E não, isso é uma preocupação, pessoal, dos pré-milenistas. E não da carta de Tessalonicenses. A carta de Tessalonicenses, pessoal, ela se preocupa com a questão dos mortos. Muitos já morreram. O que vai acontecer com eles quando Jesus voltar? E Paulo, pessoal, responde. Aí sim, pessoal. Aí a imagem, pessoal, agora eu vou, de fato, pessoal, encaixar corretamente a imagem do dignatário, como eu disse para vocês aqui, né? Vou encaixar para vocês. Veja que eu disse que um dignatário, quando ele ia a uma determinada cidade ou província romana, os moradores daquela cidade ou província saía dos seus locais da cidade, sairia para fora do muro, porque as cidades geralmente eram muradas, né? E iria esperar o dignatário lá numa determinada região. Pois é, isso é verdade, como eu disse para vocês. Então, Paulo fez ou não uso dessa imagem? Essa imagem, pessoal, está ou não implicada? Veja bem, ela não está mencionada, ela está implicada na passagem. É uma coisa diferente. Coisa, pessoal, que esses teólogos não dizem. E esses professores, que para mim deveriam ainda voltar a ser aluno novamente, com todo respeito, porque aprenderam errado e ensinam errado as coisas. Então, de fato, pessoal, essa imagem está ali no texto, não temos como negar, mas Paulo fazendo uso desta imagem que os tessalonicenses conheciam muito bem, ele fez foi para dizer que a morada da eterna, que Jesus virá para a terra para reinar por Cristo, com os eleitos durante 1000 anos aqui na terra, como querem os pós-tribulacionistas, foi para isso que ele usou essa imagem. Pessoal, não. Por que Paulo então fez uso, então, se não foi para isso? Pois é, pessoal. Apesar de que, de fato, pessoal, era isto que acontecia realmente, mas, digamos, não é isso que Paulo queria através da imagem transmitir. Então, Paulo quis transmitir o quê? Sim, nós sabemos, pessoal, também, que os cemitérios, não é como os cemitérios de hoje, que são dentro das cidades. Nossa, né? Por exemplo, eu moro aqui numa região aqui que eu moro a poucos, digamos, a poucas dezenas de um cemitério, né? De metros, dezenas de metros, né? Então, lá naquelas cidades daquela época não era assim. Os cemitérios sempre ficavam fora. E que, portanto, pessoal, aí você vai ver que faz mais sentido, pessoal, a analogia, o paralelismo que Paulo usa com essa imagem, né, do dignatário vindo, né?
Então, como o dignatário vinha naquele percurso e o cemitério ficava naquela estrada, pessoal, então eu lhe pergunto, quem o dignatário, é, vamos dizer, né, passava primeiro? Era pelo cemitério ou era pelos os moradores da cidade que ia encontrar com ele lá fora dos muros da cidade? Claro, pessoal, que antes dele se encontrar com os moradores da cidade, os cidadãos e as cidadãs, ou melhor dizendo, com os cidadãos, né? Não tinha, as mulheres talvez não iam, né? Não sei, depois a gente, não é isso o debate, né? Mas eu vou ficar aqui só com os cidadãos homens mesmo, tô falando homens. Antes disso, pessoal, ele passava por aquele cemitério. Foi por isso que Paulo disse que os mortos ressuscitariam primeiro. Então você veja, pessoal, que agora você está percebendo por que Paulo menciona por implicação a imagem do dignatário indo a uma cidade. Pois é, não foi para dizer que assim como o dignatário vinha e os cidadãos iam ao seu encontro e voltavam com o dignatário para a cidade, leia-se terra, pessoal. Então vamos fazer aqui o paralelismo, né? O dignatário, ali seria Jesus. Os cidadãos, ali seria os mortos e os mortos ressuscitados e os vivos que vão ao encontro de Jesus. A cidade ali representa a terra, né? Então, já em Jesus do céu, se arrebata a igreja até a nuvem, né? Que seria, no caso, fora da cidade, né? Para voltar com a igreja para a terra, pessoal. Foi isso que Paulo quis. Seria, pessoal, se de fato fosse isso que fosse a preocupação da igreja ali. Mas não. De fato, pessoal, aquele dignatário representaria muito bem a pessoa de Jesus vindo. Entendeu? Vindo. Mas por que Paulo fez uso, pessoal, fez essa analogia com essa imagem, né? Por causa justamente disso, porque os cemitérios ficavam fora da cidade. Portanto, o dignatário passaria primeiro por entre os mortos. Por isso que Paulo diz que os mortos ressuscitariam primeiro. Então, pessoal, a palavra encontro aí, ela tem esse sentido de remeter à imagem do dignatário vindo e passando primeiro pelos mortos. Então a gente não tem que levar isso ao pé da letra, às últimas consequências. Portanto, pessoal, se Jesus vem para habitar essa terra aqui, não pode jamais ser dito isto dizendo que o texto de Tessalonicenses favorece isso aí, porque não favorece, porque esta não era a preocupação dos Tessalonicenses. Portanto, pessoal, é mais possível a gente dizer que o arrebatamento da igreja, né, visa não a vinda de Jesus para a terra, né, mas vir no sentido de vir buscar o seu povo para a cidade celestial. Porque veja bem, para ser bem sincero para vocês, pessoal, Paulo, ele nunca disse que a cidade de Jerusalém desceria para a terra. Eu faço uma pergunta para você, aonde está escrito que nas cartas de Paulo que a cidade de Jerusalém desceria para a terra? Só está escrito isso lá em Apocalipse. Como aqui, pessoal, o intuito meu aqui é trazer para vocês, né, esse detalhe, né, que muitos, talvez você não conhecia, é possível que você nunca tinha atentado para isso, mas agora você é capaz agora de se atentar. Portanto, pessoal, eu quero aqui encerrar meu vídeo, né, perguntando para você, você aprendeu alguma coisa agora com o que eu disse aqui? Se sim, digite aí, diga o que você aprendeu, diga que eu não tinha visto a ciência das coisas.
E eu lhe peço também que você deixe também o seu like. Até o próximo vídeo.